Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? O texto que nós vamos ler hoje é um assunto bem importante para essa geração, né? Essa geração mais nova que ainda talvez não teve um batismo de uma consciência de Deus. Tá lá em primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, o capítulo é o capítulo 6 e o versículo 19, que diz assim: Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Sabe, queridos, olha aqui que o apóstolo Paulo, ele está começando aqui esse versículo, né? Está começando essa parte aqui falando. Ou ainda não entendeis, ou seja, não entrou ainda aqui na sua cabeça, não entrou aqui ainda na sua inteligência. Será que você não está entendendo isso? O quê? Que o vosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. Sabe, queridos, quando nós vemos no Antigo Testamento, o que acontece, né, no Antigo Testamento? Quando uma nação ela ia invadir uma outra, quando uma nação ia invadir uma outra nação, a primeira coisa que eles buscavam destruir era sempre o santuário, era sempre o templo, era sempre aquilo que poderia produzir esperança naquele povo, naquela cidade, naquela região. Então, quando Deus, aqui através da pessoa do apóstolo Paulo, está falando assim, olha, vocês não entendem ainda que vocês são espírito, vocês são um templo do Espírito Santo, ou seja, que ele habita em você, que você é o ponto de choque entre o céu e a terra. Se você não está entendendo que dentro do seu corpo você está conduzindo o meu espírito, é isso que o Senhor está nos dizendo, que nós não podemos destruir essa habitação onde o Espírito Santo habita. E olha só, eu estou recuperando da garganta ainda, gente. Então a garganta começa a secar muito. Olha só então o que o apóstolo Paulo aqui ele está falando assim, olha, o Espírito Santo que habita em vós. Sabe, queridos, nós não temos, se você já participou de alguma aula minha na EBD, você já ouviu isso. Nós não temos um pedaço do Espírito Santo, né? Nós, por costume, nós costumamos orar assim, vem mais Espírito Santo, vem mais Espírito Santo, vem mais. Mas na verdade, queridos, Deus não nos deu uma fração do Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo por completo. Nós temos 100% da pessoa do Espírito Santo em nós. A diferença é que o Espírito Santo ele não tem 100% de nós ainda. Então, qual que é o trabalhar de Deus na nossa vida? É fazer com que a gente negue a nós mesmos, para que cada vez mais o Espírito Santo tome as ações do nosso corpo. Por isso que a própria Bíblia vem nos dizer que andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Então, como eu satisfaço o desejo da minha carne? Não andando no Espírito. Então, se eu ando no Espírito, logo o meu Espírito ele vai conflitar com a minha carne. Logo, eu vou ser propenso as inclinações do meu espírito. Por quê? Porque eu estou andando no espírito. Né? Tem aquela história de um homem que tem 2 cachorros. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história. E ele decide alimentar um e o outro não. Automaticamente, aquele que ele não alimenta vai ficando mais fraco, vai ficando debilitado, e vai ficando, vai definhando, e de repente aquele que ele não alimentou já não tem mais força, já não se levanta. Sabe, queridos, é a mesma coisa que nós fazemos no reino espiritual.
Se nós damos vazão à nossa carne, se nós damos vazão à nossa natureza humana, se nós damos alimento para a nossa natureza humana, automaticamente o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai ficando suprimido e cada vez mais a voz do Espírito Santo vai ficando distante, distante, distante. Coisas que nós éramos tão sensíveis à voz dele, agora se torna tão difícil. Né, queridos? Eu não sei se você já se afastou tanto da comunhão com Deus a ponto de lá no seu íntimo você sentir um toque de Deus e você pegar e falar assim, nossa, não tenho nem força para fazer isso que Deus está me pedindo. Sabe, querido, por quê? Porque a sua carne está alimentada demais. Então, voltando aqui no começo do versículo, o que nós precisamos ter? Um batismo dessa consciência que, por acaso, vocês ainda não entenderam. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, que a gente entre nesse lugar de entendimento, que o nosso corpo habita 100% do Espírito Santo. 100% do Espírito Santo. O que ele precisa ter é mais do Rodrigo. Cada vez mais que ele cresça e eu diminua. Para quê? Para que eu jamais satisfaça o desejo da minha carne. E aí ele acaba aqui falando, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Sabe, queridos, olha só, tem muita gente que quer ser espiritual, né? O que o apóstolo está falando? É no seu corpo que você tem que glorificar a Deus. São os seus membros que têm que ser oferecidos como membro de justiça. Sim, querido, é a sua mente, são os seus olhos, a tua boca, os teus ouvidos, o teu coração, os teus sentimentos. Isso precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter o entendimento que, como eu falei esses dias no devocional de Mateus capítulo 6, que o Pai nos vê no secreto. E Ele nos vê, Ele vê o que a gente faz, tanto de comunhão, quanto aquilo que nos afasta dEle. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga essa revelação e esse entendimento para nós, que o Espírito Santo, Ele habita em nós, e nós somos esse ponto de encontro, onde o Senhor, Criador de todas as coisas, consegue fluir na terra através de nós. Por quê? Porque nós somos essa habitação do Espírito Santo. Nós somos a pessoa que conduzimos a pessoa do Espírito Santo sobre a terra. Querido, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Que Deus nos ajude a caminhar por este caminho, sempre de entrega a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Que tenhamos uma excelente semana em nome de Jesus.